Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens, tudo bem? Vamos à nossa dose semanal de literatura. Bom, eu decidi trazer para vocês hoje algumas explicações e como se fosse um pequeno manual para orientá-los e ajudá-los, na verdade, na leitura de livros literários, que é o caso dos livros que vocês terão que ler, né, durante esse ano, começando aí pelos livros indicados nessa etapa. São livros clássicos, né? Então, o livro que vocês irão ler são livros clássicos. Por isso, a gente chama, inclusive, de um livro literário, porque tem uma estética literária. Para isso, a gente vai ter que lembrar de algumas coisas, nós já discutimos em sala de aula, e a primeira coisa que eu quero relembrar com vocês é a questão dos cânones literários. Todos os livros que eu indiquei são cânones literários, certo? São livros que são reconhecidos como obras literárias importantes na história ocidental, e eles são modelos. E aí eu trouxe uma definição para a gente entender melhor que seria um cânone literário. Bom, na linha do tempo, o cânone clássico nasce na Idade Média, juntamente com Dante e outros escolhidos, guiado pelo latim como forma de seleção do cânone nacional. O moderno começa no Renascimento italiano, se expande por meio dos escritores subsequentes que legitimam ancestrais e pelos canonizados em um processo de reconhecimento mútuo. Já no século XX, mudanças guiam as leituras de obras canônicas de forma bastante prática, pois passa a existir uma preocupação crescente em fornecer leituras formadoras ao currículo dos jovens e instruí-los para reconhecer as obras de qualidade estética. Assim, o cânone modernista é formado e reconhecido por especialistas de literatura e leitores que reproduzem esse padrão. Bom, então vocês viram aí que nós temos três momentos. Nós temos o cânone clássico, olha minha coordenação motora horrorosa, que nasce na Idade Média, né? Era o latim como a língua principal e começa lá com Dante, do Inferno de Dante, né? Um grande clássico aí. Já o cânone moderno, ó, melhorou, hein? Ele começa no Renascimento italiano, né? E também tem uma relação com o cânone clássico. E, por fim, nós temos aí já no século XX, que são as obras canônicas, né, mais ligadas à modernidade, que são aquelas que acabam retomando, ou, não vou usar copiando, né, mas eles retomam as obras cânones anteriores, seguindo um padrão, seguindo um modelo estético, para que elas sejam reconhecidas também enquanto cânone literário. Os cânones são extremamente importantes porque eles são guias para a literatura, e é como se a gente tivesse uma qualidade literária que é indicada através desses livros. Tranquilo? Bom, gente, uma coisa muito importante quando a gente vai ler um clássico, a gente vai ler um cânone literário, é a gente estar situado em relação à sua escola literária. Isso facilita, inclusive, da gente conseguir identificar as características e, óbvio, né, a gente vai conseguir também identificar o contexto histórico, social, cultural, quem lia, por que se lia. Então, é muito importante nós entendermos aí qual é a escola literária, né? A gente tem as escolas literárias que também são chamadas de movimento literário ou estilo de época. Hoje em dia a gente fala mais escola literária. E para que existe, né? É como se a gente criasse um sistema que é para facilitar o estudo mesmo, né? Para trazer as características, para se relacionar uma com a outra e agrupando tantos escritores, né? Desculpa, gente. Agrupando os escritores de acordo com o quê? Com suas características, temáticas e o contexto em que eles estão inseridos. Vocês lembram quando eu falo, por exemplo, sobre, sei lá, romantismo, né? Que existe um contexto histórico,
né? Vamos falar de Brasil, por exemplo, a ascensão da burguesia. Então, as características e temáticas são relacionadas a isso, e o contexto histórico seria a ascensão da burguesia, né? Estou falando do romance romântico lá de folhetim, por exemplo. Então, quando eu pego uma obra literária e eu já sei a que escola literária ela pertence, fica mais fácil de eu conseguir analisá-la. Lembrando que sempre tem aqueles autores que vão na contramão de suas próprias escolas literárias. E aí eu já vou falar um pouquinho sobre isso, que nós devemos saber também que autor que a gente está lendo. Esse livro, um clássico, deixa eu saber um pouquinho sobre o autor, sobre qual momento que ele está vivendo em relação à sua escola literária. Bom, e aí eu trouxe para vocês uma divisão aqui bem rapidinha, para vocês relembrarem comigo as escolas literárias, e eu dividi em duas partes, a era colonial, né, que é enquanto o Brasil ainda é tido enquanto uma colônia, e isso é uma coisa reconhecida. Nós temos aí três escolas literárias, o quinhentismo, de 1500 a 1600, mais ou menos, o barroco e depois o arcadismo. Então, gente, essas escolas literárias, elas não são tidas enquanto escolas literárias brasileiras, elas não são escolas nacionais, elas acabam sofrendo uma influência gigantesca aí da Europa, né? E são produzidas, sobretudo o quinhentismo, por portugueses mesmo. Então, nós não temos uma identidade nacional definida. Mas é importantíssimo, por exemplo, quando eu for ler, sei lá, Gregório de Matos, né, que talvez seja o escritor barroco mais importante da literatura luso-brasileira, eu tenho que saber o contexto do Brasil, contexto da Europa, qual que é o tema que ele está trazendo para o barroco. Então, se eu já conheço a escola literária, sei as características, sei o contexto, para mim fica muito mais fácil de conseguir entender a obra que eu estou lendo. Depois eu trouxe aqui para a gente a nossa era nacional. Aí sim a gente vai começar a falar de literatura feita aqui no Brasil sobre temas relacionados ao Brasil. Nós temos o romantismo, depois o realismo e naturalismo, depois o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo, e aqui a gente, né, mais perdido do que segue tiroteio, não sabemos ainda qual é a nossa escola literária, mas temos aí tendências contemporâneas ou pós-modernas, né? Já expliquei para vocês que a gente só descobre qual é a escola que nós estamos depois de alguns anos, porque só assim é possível catalogar, estudar, entender as características, o contexto social, tudo direitinho. Então, essa é a divisão de escolas literárias. Por exemplo, nós temos aí, né, o livro O Alienista, ele é relacionado à escola realismo. Então, antes de eu ler, é mais do que justo eu ir lá e buscar entender sobre o realismo. Assim, eu tenho uma leitura mais fluida, mais tranquila, que faça mais sentido. Inclusive, né, eu tenho que ter uma visão aí mais sincrônica, sabendo que apesar de muitas vezes eu não concordar com certas questões que aparecem nos livros, ele é um retrato de uma sociedade, de um tempo, certo? Então a gente tem que deslocar o nosso olhar para aquele tempo e não olhar com olhos da atualidade, com os olhos de hoje. Isso é muito importante, eu sempre discuto isso com vocês. Bom, eu vou entrar num aspecto aqui, gente, que é muito importante quando a gente se propõe a ler um livro, sobretudo clássicos, tá? Nós temos que entender qual que é a função desse livro dentro da literatura. E aí eu trouxe para vocês as funções da literatura, que é um estudo, né? A gente acaba dividindo isso para ter uma categoria, para a gente conseguir categorizar quais são as funções a que a literatura serve. A primeira função é político-social, ela realiza críticas sociais e políticas. Sempre vou trazer aí para vocês um escritor que eu sou fascinada, que é o Machado de Assis, que ele faz isso com muita destreza, né? Então essa é uma das funções. Uma coisa muito importante. Gente, não significa, né, que um livro ele tenha que ter só uma função. Um livro pode ter mais de uma função. Tranquilo? Claro que a gente sempre vai ter uma predominante, mas é muito comum, inclusive, que eu tenha
funções diversas aí dentro da mesma obra. Às vezes, dentro do mesmo poema, eu consigo identificar funções diferentes da literatura. Aí depende da nossa análise. Nós temos uma função catártica, que é liberar emoções e sentimentos. E aí vocês vão lembrar de quando eu falo sobre a tragédia, né, o gênero dramático, eu vou falar sobre a tragédia, eu falo sobre catarse, que é aquele momento que o espectador, né, em sentido de teatro, por conta da tragédia, ou o receptor, o leitor, ele tem um momento em que a alma é purificada. E geralmente isso é trazido por um momento de dor intensa, de sacrifício, de uma situação muito difícil que uma personagem está vivendo. Então, a função catártica da literatura é essa que libera emoções e sentimentos e traz até uma certa purificação para a alma. É muito comum a gente ver essa função catártica em poemas, mas não só em poemas, muitas obras também têm. Nós temos a função estética, que é gerar admiração pelo belo. Eu gosto muito dessa função e geralmente ela está misturada com outras funções. A poesia traz muito isso, né? O poema tem esse aspecto interno nele, muitas vezes. Nós temos a função cognitiva da literatura, que é transmitir conhecimento. Então, aqui eu tenho dois aspectos. Às vezes, o livro que eu estou lendo, ele exige uma função cognitiva que parta de mim. O próprio Machado faz isso, vários autores, quando lá dentro da obra dele, ele cita alguma coisa, às vezes nem diretamente, e ele está ativando em você um conhecimento, né? Ou você precisa de ter esse conhecimento para conseguir entender essa referência, essa intertextualidade que o texto traz, ok? E nós temos a função lúdica, que é entreter, relaxar, envolver, trazer você para dentro do texto de uma forma tranquila. Geralmente aí nós temos o quê? Anedotas, piadas, histórias em quadrinho que cumprem essa função lúdica, ok? Então é importante que quando eu estiver lendo um clássico, eu consiga identificar qual função que esse clássico está trazendo para mim. E uma coisa importante, gente, essas funções são uma categoria, né, que hoje em dia a gente aceita dentro da literatura, mas um camarada muito importante, talvez o maior estudioso de literatura que nós temos aqui na América Latina, o Antônio Cândido, ele propõe outras funções para a literatura, tá? Mas dentro da escola a gente entende a literatura com essas funções. Mas como sempre eu gosto de trazer informações diferenciadas para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre as funções do Antônio Cândido, ok? Antônio Cândido, gente, como eu disse, é um grande estudioso, um crítico literário. Ele diz o seguinte, e ele propõe isso lá em um livro dele, A Literatura Brasileira em 2002. Na verdade, ele já tinha desenvolvido isso antes. Ele fala que é possível identificar três funções da literatura: a função psicológica, a função formadora e a função social. Ok? A terceira função, função social, diz respeito à identificação do leitor e de seu universo vivencial representados na obra literária. Bom, então vamos lá, que a gente chama de função humanizadora também. A função psicológica está relacionada à fantasia. É quando a literatura ela traz um aspecto fantasioso que é possível de nos envolver e da gente criar submundos ou subterfúgios através dela. E a gente faz isso o tempo inteiro. A função formadora ela tem muito a ver com uma questão social também. Ele fala o seguinte, que a função formadora da literatura ela é uma literatura que serve a formar as pessoas, a trazer aspectos tanto intelectuais, mas também aspectos aí de formação de opinião, reflexão. E ele pontua uma coisa muito importante, que é a responsabilidade da literatura em relação a isso. Pois ao mesmo tempo que uma literatura pode ser extremamente libertadora e te trazer uma função psicológica grande, que te
traz a possibilidade de criar coisas diferentes, de ativar sua criatividade, ela também pode ter uma função formadora, alienadora, né? Que pode trazer aí questões ideológicas para um povo, e isso nós temos, inclusive, exemplos na nossa história desse tipo de função formadora ideológica dentro da própria literatura. Então, ela é uma faca aí de dois gumes, tem dois aspectos que são quase opostos, mas de toda forma elas acabam servindo para formar o ser humano. E a função social é o seguinte: quando nós temos aí a possibilidade, né, de receber a literatura, entendendo que ela não está nem certa nem errada. Então, ela nos traz um aspecto social, um aspecto relacionado a onde nós vivemos, o porquê nós vivemos, sobre nossas próprias condições, sem focar se é certo ou se é errado. Isso está mais um pouquinho para a função formadora, né? Então, ela traz esse poder de nos colocar diante da sociedade enquanto indivíduos e que a gente consiga analisar, né, a que mundo nós pertencemos através de uma visão literária, né, que a literatura nos proporciona. E ele fala uma coisa que é muito bonita. O Antônio Cândido disse que a função principal da literatura é humanizar o homem, né, que desde que a literatura existe, ela trouxe para a história da civilização uma questão muito importante, que é a humanização, que nós estarmos inseridos no mundo de forma mais humana. Ele fala que literatura humaniza porque faz viver. E como eu já discuti com vocês, a literatura faz tanto viver que ela eterniza momentos, histórias. Por exemplo, quando a gente pensa nas tragédias ou comédias gregas, né, elas até hoje estão diretamente ligadas com a nossa sociedade, inclusive aí determinando várias ações, vários convívios, vários atos que nós fazemos e que nós temos dentro da nossa cultura até hoje, para vocês verem o tanto que literatura é importante. Bom, como que eu posso começar a ler um livro clássico que não é nada fácil? Gente, ler livro clássico, ler cânone, não é fácil, ok? A gente já falou sobre isso. São livros que convidam você a sair do seu próprio lugar. Você tem que colocar a cabeça para funcionar. Você tem que ler o livro junto do eu lírico que está ali dentro. Sobretudo os clássicos, né? Eles são extremamente importantes para fazerem isso, para movimentar uma capacidade aí do receptor, do leitor, trazer a sua inteligência, seu conhecimento de mundo à tona. Então, existe aí um diálogo direto da própria literatura, né, da própria obra literária com quem está lendo. E vai exigir, sim, que vocês movimentem aí a cabeça de vocês para conseguirem compreender. Não vai ser uma leitura fluida, fácil. Isso cabe aos best-sellers, que também são muito gostosos de ler, talvez cumpram um pouquinho a função lúdica da literatura, que não exigem que você esteja ali usando da sua função cognitiva o tempo inteiro, né? Mas é importantíssimo a gente ler clássico, isso é fato. Mas o que pode me ajudar? Fazer um exercício de pré-leitura. Isso facilita muito. Então, como? Identificar a escola literária, identificar a função do livro. É muito bom eu saber a biografia do autor. Por quê? Isso cria afetividade em relação ao autor. Não que você goste dele, né? Às vezes a gente não gosta do autor. Eu, por exemplo, eu não gosto do Gregório de Matos. Eu acho que ele, enquanto pessoa, não foi uma pessoa legal, apesar de gostar da obra dele, né? Lembrando que obra e autor são coisas extremamente diferentes. Quem está ali dentro da obra, contando, né, o narrador, o eu lírico, não é o autor. Mas entender um pouco da biografia do autor pode te encantar, tanto positivamente quanto negativamente, mas pode te aproximar mais da obra. E isso facilita muito, ok? Outra coisa, gente, pasmem, eu indico, leiam um resumo da obra antes de começar a ler.
ok? Ou quando você já tiver lido uma parte e não estiver entendendo nada, leiam o resumo. Resumo não substitui a obra, óbvio, mas consegue te orientar, sobretudo quando é um livro mais difícil, é um livro que te exija muito. Por exemplo, Grandes Sertões Veredas, né? Que tem uma questão sintática aí, que o Guimarães Rosa ele cria uma língua diferente. Quando você entende isso, quando você vê que isso é uma proposta estética dele, fica muito mais fácil de você ler. Se você chegar lá do nada para começar Grandes Sertões Veredas, você vai estar mais perdido do que tudo. Então, o resumo da obra com os aspectos internos dela é sempre interessante a gente buscar, ok? Então, eu me preparo sobre a obra, quando ela aconteceu, onde ela aconteceu, como que essa obra foi recepcionada pela sociedade da época. Isso é muito legal. Isso ajuda muito a gente, né? Se a obra foi recepcionada positivamente ou negativamente na época, por que que ela foi recepcionada positivamente ou negativamente. Isso é muito importante. Não significa que, se ela foi recepcionada negativamente, ela seja uma obra ruim. Muitas vezes, por termos sociedades mais tradicionalistas, conservadoras, algumas obras que são fundamentais, importantíssimas para a gente, foram, por exemplo, proibidas na época. Um exemplo disso é Madame Bovary, que foi a primeira obra realista da Europa, né? E hoje é um grande clássico e ela é um modelo do realismo. Ela foi proibida, ok? Por quê? A gente estava acabando de sair do romantismo e aí o realismo ele nasce em oposição ao romantismo e ninguém entendeu aquilo. Todo mundo julgou muito mal. Então já entender como que foi a recepção da obra nos direciona também. E uma coisa muito importante que tem a ver com reflexão. Qual que é a conexão que essa obra faz com a minha realidade? Com os dias de hoje? E aí a gente vai ter um olhar sincrônico. Eu vou pegar, né, com os olhos de hoje, olhar para aquela obra e fazer relações. Um exemplo, claro, que eu tenho disso, né? Algumas obras aí que costumam ter traços de racismo, por exemplo, né? Então, quando eu desloco o meu olhar, eu consigo fazer relações do passado com o presente, o que é adequado hoje em dia, o que não é, o que a sociedade mudou, o que não mudou. Então, a literatura acaba se tornando uma referência histórica também, tá? Uma coisa importantíssima, gente, isso daqui, ó, é fundamental. Fichamento. Anotar o capítulo e as partes importantes, sobretudo se o livro é complexo. Isso nos ajuda nos estudos e vai ajudar, sobretudo, a fazer as atividades aí, que vai ser a atividade de verificação, ok? Uma coisa que é legal, eu sempre faço, inclusive, que é anotar os insights. Às vezes eu estou lendo uma poesia, estou lendo um romance, e na hora eu penso uma coisa muito legal, consigo fazer uma conexão muito boa. Tem que anotar, porque senão a gente se perde. Tá? Então fica essa dica aí, sobretudo para quem gosta de literatura, quem gosta de filosofia, é importante a gente anotar nossos insights. Insights é aquele tcharam, aquela luz que dá na sua cabeça, que parece que vem do nada e você consegue entender uma coisa muito fantástica, tá? E minha última dica, e eu vou dar como exemplo a minha própria pessoa, criem uma rotina para vocês lerem. Coloquem um plano aí, ou coloquem um número de páginas para vocês lerem diariamente. Que sejam 5 páginas, 6 páginas, 10 páginas. Isso é para quem não tem costume de ler. Para quem tem costume de ler, isso não é necessário, tá? Mas criar uma rotina é fundamental. Isso facilita e deixa a coisa mais prazerosa com o tempo. E outra coisa, gente, crie um lugar adequado para você ler. Se você não tem costume de ler, para que você vai tornar isso ainda mais difícil? Então, crie coisas que sejam atrativas. Um lugar super confortável para você ler. Faz uns lanchinhos gostosinhos, assim, uns chips. Mentira, gente, chips não é bom. Uma fruta, né? Um suco natural. Para toda vez que você for pegar um livro, você conseguir associar com esse momento de prazer. Com um lugar bom, um lugar confortável, com uma comidinha gostosa ali enquanto você lê. Isso é muito importante. E a última dica é em relação aos aparatos.
eu tenho uma grande dificuldade de ler em tela. Quem tem facilidade, quem já está acostumado com isso, é importante que vocês diminuam, inclusive, aí, a luz da tela, gente, porque ler não tem essa dinamicidade que nós temos, por exemplo, assistindo no celular ou jogando um jogo, né? Então, a luz mais baixa facilita com que você leia com esse conforto, né, visual. Tranquilo? Bom, gente, essas são as minhas dicas para vocês lerem. E tudo isso que eu falei são aspectos importantíssimos para a leitura dos livros que nós, né, iremos ler esse ano. Então, espero que vocês tenham ouvido com atenção. Sigam essas dicas aí. E agora, larga a tela e vai ler um livro. Se for na tela, tudo bem, desde que vocês abaixem a luz, ok? Gente, é um prazer. Até mais, nos vemos em breve.